Eu sou o Cícero. Tenho 52 anos e já rodei nesse trecho de estrada mais de 30. Morava em São Luís a vida toda, mas hoje em dia, depois do que aconteceu, a gente não consegue mais ter um sono tranquilo por lá. Trabalho como caminhoneiro desde os 20 e já vi de tudo nessa BR-135 aqui no Maranhão. Bicho atropelado, carreta tombada, acidente feio pra cacete. Mas o que eu vi em 2018, perto da cidade de Bacabeira, isso me marcou de um jeito que nem consigo explicar. É um negócio que me tira o sono até hoje. Era uma noite de quinta-feira, lá por maio. Eu estava voltando de Presidente Dutra, com a carreta vazia depois de descarregar umas mercadorias. Eram umas 10 da noite. Escuro que só vendo. E chovia fino, mas o suficiente para deixar a pista molhada e perigosa. Eu estava ali no trecho da BR-135, perto de Bacabeira, onde tem umas curvas mais fechadas. De repente, lá na frente, no meio da neblina da chuva e da escuridão, eu vejo um vulto, pequeno. Primeiro achei que era algum animal, um cachorro, sei lá. Diminuí a velocidade e liguei o farol alto. E aí, meu amigo, o coração quase saltou pela boca. Era uma criança. Uma menina em pé, bem no meio da pista. Parecia ter uns 8, 9 anos. Pisei no freio com tudo. A carreta cantou o pneu, o ABS disparou. Mas eu sabia que não ia dar tempo. Eu estava chegando rápido demais. Fechei os olhos esperando o impacto, já sentindo o suor escorrer frio pelas costas. Mas o impacto não veio. Quando abri os olhos, a carreta já tinha passado do ponto onde ela estava. Olhei pelo retrovisor esperando ver alguma coisa, mas não tinha nada. Absolutamente nada. Nem rastro, nem sinal de atropelamento. Nem a menina. Pensei, caramba, o sono tá pegando pesado. Devia ser só cansaço, a vista embaçada pela chuva. Segui viagem, mas a imagem daquela garota parada na estrada não saía da minha cabeça. Cheguei em São Luís de madrugada, larguei a carreta e fui para casa. Nem contei nada para minha mulher, não ia querer preocupar ela com história de doido. Mas no dia seguinte, a coisa mudou. Tava tomando café na padaria e encontrei o Zé Carlos, outro caminhoneiro amigo meu. Ele me viu meio cabisbaixo e perguntou o que foi. Acabei contando a história da menina na BR-135, achando que ele ia rir da minha cara. Mas o Zé Carlos arregalou os olhos. Tu viu a fantasma da BR? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Fantasma do quê? Que maluquice é essa, Zé? Não é maluquice, Cícero. Tem anos que caminhoneiro que roda por ali jura que vê uma menina na pista, no trecho perto de Bacabeira. Sempre de noite, sempre na chuva ou na neblina. Dizem que é a alma de uma garotinha que foi atropelada por uma carreta ali. Tem uns 20 anos já. Morreu na hora. Nunca acharam o motorista. Senti um arrepio forte percorrer minha espinha. Não era cansaço. Não era imaginação. Eu tinha visto a mesma coisa que outros. Na semana seguinte tive que fazer a mesma rota. Cheguei em Bacabeira no final da tarde e decidi parar num posto antes de escurecer. Precisava encher o tanque e, quem sabe, puxar conversa. No posto encontrei o Valdir, um frentista das antigas que já trabalhava ali há uns 30 anos. Ele conhecia a estrada como a palma da mão. Acabei tocando no assunto meio de lado para ver a reação dele. Ô Valdir, diz aí, o pessoal comenta umas histórias de assombração nesse trecho da BR perto daqui, é verdade? Ele me olhou sério, limpando as mãos no pano. Olha, Cícero, o que eu posso te dizer é que não é história. Já vi muito caminhoneiro chegar aqui branco, tremendo, jurando que viu a menina. Acontece com mais frequência quando chove. Alguns dizem que ela aparece no retrovisor também. Mas ela nunca faz mal a ninguém. Só aparece. E o que ela faz? Nada. Só fica lá, parada. Ou às vezes ela corre do lado do caminhão por um tempo e depois some, como se estivesse procurando alguma coisa. Aquela noite na boleia, a cada relâmpago que clareava a estrada por um segundo, eu sentia um aperto no peito. A carreta vazia parecia mais pesada do que nunca. Não chovia forte, só uma garoa chata que deixava tudo meio embaçado. Cheguei no trecho maldito perto de Bacabeira. Reduzi a velocidade e liguei o farol alto, nada. Continuei um pouco mais. De repente, uma sombra, no retrovisor direito. Lá estava ela, a mesma menina. Corpo miúdo, cabelo preto, vestido claro. Ela não andava. Ela parecia flutuar do lado da carreta na altura da roda traseira. Meus olhos estavam fixos no espelho, a mão suando no volante.
Ela estava com a cabeça baixa, como se estivesse olhando para o chão. Eu acelerei um pouco querendo despistar, mas ela continuou lá, flutuando sem esforço. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Pensei em gritar, em fechar os olhos de novo, mas não conseguia desviar o olhar daquela imagem fantasmagórica. De repente, ela levantou a cabeça e me olhou. Os olhos dela eram fundos, vazios, sem vida. Não tinha pupilas, só uma escuridão sem fim. E o rosto, pálido, com um sorriso mínimo, quase imperceptível, que me deu mais medo do que se ela estivesse gritando. Ela não falava nada, não fazia nenhum som, mas aquele olhar e aquele sorriso parecia que ela estava pedindo alguma coisa, ou avisando. Senti um calafrio tão forte que todo o meu corpo se arrepiou. Aquele sorriso não era de criança, era algo antigo, triste e assustador. Ela ficou ali, me acompanhando por uns bons 5 minutos, que pareceram horas. Depois, tão rápido quanto apareceu, ela simplesmente desapareceu do espelho. Sumiu no ar. Freiei a carreta no acostamento, tremendo que nem vara verde. Acendi um cigarro, as mãos trêmulas. Fiquei ali por um bom tempo, tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer. Não era mais só uma história de caminhoneiro. Eu tinha encarado aquilo de frente. Depois daquele dia, a menina passou a aparecer para mim com mais frequência naquele trecho. Nem sempre era no retrovisor. Uma vez, ela apareceu sentada no acostamento, de costas para mim, e quando passei por ela, olhei de relance e ela já estava de pé, olhando a carreta ir embora. Outra vez, vi ela parada na beira da estrada, olhando para o mato, como se estivesse procurando algo que tinha perdido ali. Nunca tentei parar para falar com ela. Ninguém na rodovia se atrevia. Uns meses depois, o Zé Carlos me contou que um caminhoneiro novo, que não acreditava nessas histórias, resolveu tirar uma foto dela. Ele parou o caminhão na chuva, viu a menina no meio da pista e pegou o celular. E ele conseguiu tirar a foto? Eu perguntei. Conseguiu, o Zé Carlos me disse, a voz grave. Mas quando ele foi ver a imagem, a menina estava com o rosto deformado, parecendo um esqueleto. E o caminhoneiro, ele ficou louco. Disse que ela aparecia para ele em todo lugar, mesmo fora da estrada. Acabou internado, e o celular dele misteriosamente queimou. Essa história da foto me deu mais medo ainda. Parecia que ela não queria ser registrada, que tinha algum poder sobre quem tentava se aproximar. Com o tempo, as aparições foram diminuindo, mas o medo de passar por ali nunca sumiu. Hoje, em 2024, eu ainda rodo na BR-135, mas evito ao máximo passar por Bacabeira de noite, principalmente se estiver chovendo. Aquele trecho virou um pesadelo particular para mim. A menina nunca mais foi vista por muita gente, mas alguns juram que em noites de temporal ainda se vê um vulto pequeno na beira da estrada. Ninguém sabe o que ela quer, por que ela ainda está ali. Mas eu sei o que eu vi, e a imagem daqueles olhos vazios e daquele sorriso pálido me persegue em cada viagem que faço. E me lembro que, às vezes, o maior medo não é o que nos ataca, mas o que nos olha e nos segue, sem dizer uma palavra. Pode me chamar de Pedro. Tenho 28 anos e hoje em dia moro aqui em São Paulo, no meio dessa barulheira toda. Mas a história que vou te contar aconteceu lá em Goiás, numa fazendinha no interior, onde passei a maior parte da minha vida com a minha avó, a dona Josefa. É um lugar que, de dia, é pura paz, mas de noite... Bom, de noite a coisa muda. E foi lá que tudo começou a ficar bem estranho. Era uma noite de temporal, chuva batendo forte no telhado de zinco da nossa casa. Eu e minha avó estávamos jantando, só a gente e o barulho da água caindo. A dona Josefa, como sempre, veio com as premonições dela. Neto, essa chuva não é de Deus. Sinto que tem algo errado. Eu, na minha teimosia, ignorei, mas um arrepio subiu pela espinha. Ela sempre teve umas sensações estranhas. De repente, a luz piscou e ouvimos um estalo forte lá fora. O poste de energia. Ficamos no escuro total. Minha avó pegou a lamparina e a gente continuou comendo no silêncio quebrado só pela chuva e pelo vento. Foi então que a gente ouviu um barulho vindo do milharal que fica a uns 50 metros da casa. Não era o vento. Parecia um arrastar. Tipo algo pesado sendo puxado no chão. Minha avó largou o garfo
e olhou para mim, os olhos arregalados. Você ouviu isso? Ela sussurrou. Eu balancei a cabeça. O som parou, e eu tentei me convencer de que era só o vento ou um bicho qualquer. Mas a forma como minha avó me olhou me deixou arrepiado. A noite seguiu, e eu não conseguia dormir. A chuva diminuiu, mas o silêncio que ficou era mais perturbador do que o temporal. Fiquei virando na cama, pensando no barulho. De repente, ouvi de novo. Mas dessa vez, não era um arrastar. Eram sussurros, vindo do milharal. Parecia que tinha gente conversando baixinho, um murmúrio indistinto. Levantei da cama devagar para não acordar minha avó, que roncava no quarto ao lado. Fui até a janela e espiei pela fresta da cortina. A lua estava quase cheia, lançando uma luz fantasmagórica sobre o milharal. As sombras das plantas pareciam se mover sozinhas. Eu não via nada, mas os sussurros continuavam. Parecia que estavam bem ali, a poucos metros da janela. Meu coração começou a disparar. Fiquei ali parado, suando frio, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não era de acreditar em fantasmas, mas aquilo não era normal. Eram vozes e pareciam estar chamando por algo ou alguém. O medo me paralisou. Fiquei ali por horas, até o sol começar a nascer e os sussurros desaparecerem. Na manhã seguinte, minha avó notou minha cara de sono. Eu contei para ela sobre os sussurros. Ela não pareceu surpresa. Eu te falei, neto, tem coisa estranha nessa terra. Não é de hoje. Ela insistiu para a gente ir ver o milharal. Eu relutei, mas ela é teimosa. Pegamos umas ferramentas e fomos. O cheiro do milho era forte e o orvalho nas folhas molhava nossas roupas. Quanto mais a gente entrava, mais denso ficava. Até que a gente viu, no meio da plantação, onde os sussurros pareciam vir, tinha uma clareira pequena. E lá no chão molhado, as pegadas. Não eram pegadas de gente nem de bicho. Eram marcas fundas, tipo garras, mais grandes. Como se algo pesado e com dedos muito longos tivesse passado por ali. Minha avó começou a rezar baixinho. Eu senti um arrepio forte. Mas o pior não eram as pegadas. Perto das pegadas tinha algo diferente. Uma figura feita de galhos secos e palha, fincada no chão. Não era um espantalho comum. Não tinha roupas nem chapéu. Era só uma estrutura tosca, com braços finos e longos e uma cabeça disforme, sem rosto. E os galhos pareciam ter sido trançados de um jeito violento. Eram como ossos, e a cabeça de palha tinha buracos onde deveriam ser os olhos, e parecia estar olhando diretamente para nós. Minha avó deu um grito abafado e saiu correndo, me puxando pela mão. Eu, em choque, só consegui seguir. A gente voltou para casa, e ela trancou todas as portas e janelas. Ela estava pálida, tremendo. Era a visita, neto. A visita que vem à noite. Ela nunca tinha falado disso antes. Mas o que é isso, vó? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. É uma coisa antiga dessa terra. Dizem que vem do pântano lá para trás, buscando algo. E quando ela aparece assim, é porque quer alguma coisa. Naquela tarde, minha avó insistiu que a gente tinha que queimar aquela coisa. Ela disse que era o único jeito de se livrar. Eu, ainda meio em choque, concordei. A gente reuniu umas madeiras velhas no quintal e, com umas luvas e umas pás, fomos até o milharal. Com muita dificuldade, a gente desenterrou aquela coisa de galhos e palha. Era super pesada e tinha um cheiro estranho, tipo a terra podre e algo mais. Algo doce e enjoativo. Arrastamos aquilo para o quintal e colocamos em cima da fogueira. Minha avó fez umas rezas esquisitas enquanto eu ateava fogo. As chamas subiram rápido, consumindo os galhos secos. Um cheiro horrível, de carne queimada misturado com fumaça, se espalhou pelo ar. A fumaça preta subia para o céu. Enquanto a coisa queimava, eu juro que ouvi um gemido. Um som sutil, mas que me fez gelar. A gente ficou ali observando o fogo, até que tudo virou cinzas. O cheiro demorou para sair do ar. Depois daquilo, as vozes no milharal pararam. As pegadas sumiram. A fazenda voltou ao normal, ou quase. Minha avó anda mais quieta, e eu não sou mais o mesmo. Durmo com a luz acesa e o coração na mão. Aquele cheiro de terra podre e doce ainda volta às vezes nos meus pesadelos. Eu ainda sou cético, mas uma parte de mim sabe que tem coisas que a gente não entende. Coisas que a ciência não explica. E eu sei que, por mais que eu tente esquecer, aquela visita
ficou gravada na minha memória. E às vezes, quando o vento sopra no milharal, eu juro que ouço um sussurro distante, chamando meu nome. Será que a gente realmente se livrou daquilo? Ou será que o que quer que fosse apenas está esperando o momento certo para voltar?